Bem, seguindo aqui. Qual a quantidade máxima de suco em litro que deverá ser reduzida na nova embalagem em relação à de 2 litros? Ok, vamos lá. Questão tranquila, mas vamos destrinchar ela, vamos ver o que tanto assusta. Aqui a gente já vai também fazer uma revisão de porcentagem. Uma fábrica produzia e vendia 200 garrafas de 2 litros. Então, já vamos anotar alguma informação aqui. Garrafas e litros. Na prova você vai fazer bem mais rápido, aqui eu estou fazendo devagar para ser didático. Então, era uma quantidade de 200 garrafas, cada garrafa tinha 2 litros. Ou seja, quantos litros eram produzidos no total? Eram produzidos 400 litros, certo? Ok, vamos seguir. O administrador da fábrica decidiu manter a produção de suco, decidiu aumentar a produção de suco em 20%. Ou seja, ele quer aumentar a produção de suco em 20%. Quanto que ele produzia? Ele produzia 400 mil litros. Então, vamos aumentar isso em 20%. O que eu gosto, que sempre dá certo, que sempre funciona, é tirar a porcentagem. Aqui tu faz de cabeça, claro, não estou fazendo para ser didático. 2 vezes 4, 8. Repete os 3 zeros e coloca esse outro zero, 80 mil. Eu gosto de tirar a porcentagem e somar. Sempre dá certo. 480 mil. Então, ele aumentou em 60%, foi de 400 mil litros para 480 mil litros. Agora vem um detalhe. Utilizando garrafas de menor capacidade. Com isso, precisou aumentar em 60% a quantidade de garrafas utilizadas, em relação à quantidade inicial produzida. Esse aqui é um detalhe muito importante. É em relação à quantidade que eu tinha no início. No início eu tinha 200 garrafas. Então ele aumentou em 60%, de modo que conseguiu envasar todo o suco produzido. Então eu tinha 200 mil embalagens, 200 mil garrafas, e ele aumentou em 60%. Quanto que é isso aqui? Quanto que é 60 vezes 2.000? É 6 vezes 2, que dá 12. Aí eu vou repetir os 3 zeros e vou adicionar esse zero dos 60. Ele aumentou em 120 mil. Então, eu tinha 200 e ele aumentou em 120 mil. Foi para quanto? Foi para 320 mil garrafas que ele vai aumentar. Garrafas, né? Agora ele quer saber qual é a quantidade máxima de suco em litros que deverá ser reduzida na nova embalagem em relação de 2 litros. Então vamos lá. Se 300, agora uma regra de 3. Se 320 mil garrafas geram 480 mil litros, então uma garrafa vai gerar quanto? 320 x, porque é uma multiplicação cruzada, uma proporção direta. Isso daqui vai ser igual a 480 mil vezes 1. Eu vou passar esse 320 para esse lado aqui. Passar dividindo. Vou simplificar esses zeros com esse zero aqui, de modo que eu vou ter a expressão final como sendo 48 dividido por 32. Só que eu vou escrever dessa forma. 32 é 4 vezes 8. 48 dividido por 8 é 6. 6 dividido por 4. 6 dividido por 2 vezes 2. 6 dividido por 2 é 3. E 3 dividido por 2 é 1,5. Ou seja, cada garrafa terá 1,5 litros.
Mas quanto que ela tinha antes? Antes ela tinha 2 litros e agora ela tem 1,5 litros. Quanto que ela reduziu? Ela reduziu 0,5. Alternativa letra B. Um detalhe muito importante quando a gente trabalha com porcentagem é que porcentagem é um conceito que nunca vem sozinho. Então, tu não fala porcentagem, é 50%. Porcentagem. Tu não fala 50%, 30%, 25%. É sempre a porcentagem atrelada a alguma coisa. Então, é 50% de X, 30% de Y, 25% de Z. É sempre atrelado a alguma coisa. E na matemática, quando eu tenho o prefixo de, lembrando que de na matemática multiplica e ou na matemática soma. Então, quando eu tenho 50% de x, eu posso escrever como sendo 50% vezes x. O sinal de porcentagem, ele significa o quê? Significa uma fração desse valor por 100. Então, 50% é 50 por 100 dx. Além disso, vamos supor o seguinte, eu tenho 50%. 50%, a gente já viu que eu posso escrever como sendo 50 por 100. Eu posso simplificar esse zero com esse zero. Então, 50% é a mesma coisa que 5 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Ou seja, quando eu quero fazer quando eu quero fazer 50% de alguma coisa, basta eu pegar a metade daquilo ali. Então, por exemplo, 50% de 20. Ao invés de eu fazer todo esse processo, eu já sei que 50% é a metade, é dividir por 2. Então, eu vou dividir por 2, eu vou ter que. Isso daqui é 10. Eu posso fazer isso com a porcentagem. Quanto que é 25%? 25% é metade de 50%. Só que 50% é um meio. E eu tenho a metade. Então, isso daqui vai ser um quarto. Então, se eu quero saber quanto que é 25% de 20, isso daqui vai ser 5. Ou eu faço 50%, que é a metade, e eu sei que 25 é a metade de 50%, então eu vou reduzir de novo pela metade. A questão ela trabalhou sobre aumento e desconto. Aumento e desconto. O que significa eu dar um aumento de 1,5? De 50%? Um aumento de 50% é eu pegar o valor do produto e somar com a sua metade. Somar com ele mais 50% dele. Então é ele mais 50% dele. Eu quero aumentar em 25%. Então é ele mais 25% dele. É claro, existe a fórmula, né? A fórmula do aumento. Eu não gosto de usar essa fórmula, que é o quê? É 1 mais a porcentagem decimal. Por exemplo, eu quero em 50%, então é 1 mais 5 sobre 10, que é 1 mais 0,5, que é 1,5. Então, aumentar em 50% é a mesma coisa que multiplicar um número por 1,5. Eu não gosto, eu gosto de fazer assim: pegar o número, somar com a sua metade, ou pegar o número e somar com a sua respectiva porcentagem. É a mesma coisa, não vai mudar em nada. Então, eu quero fazer, por exemplo, 32% de x. Eu quero aumentar x em 32%. Como é que eu faço para fazer? Como é que eu resolvo? Eu posso pegar o x e multiplicar por 1,32, porque 32% a gente já viu, é 32 sobre 100. E eu vou dividir 1, 2. Então, 32% é a mesma coisa que 0,32. E para eu aumentar, basta eu somar uma unidade aqui. Então, se eu quero aumentar x em 32%, basta eu pegar x e multiplicar por 1,32. Ou fazer x mais 32% de x. É o que eu gosto de fazer.
Aí tem outra ideia que é o desconto. O desconto é a mesma coisa, mesma coisa. Se tu entendeu o aumento, tu entendeu o desconto também. Porque a única diferença do desconto é que, por exemplo, eu quero dar um desconto de 30% em X. Eu quero dar um desconto de 30% nesse produto X aqui. Então, como é que vai funcionar? Eu pego o valor X e, ao invés de eu somar, eu vou tirar 30% desse X. Só isso. Mas também, é claro, que tem a fórmula, né? É 1 menos a porcentagem. Então, por exemplo, um desconto de 30% a gente viu, que é 30 sobre 100, que é 3 sobre 10, que é 0,3, que é a representação em decimal. Então, eu coloco 0,3 aqui. Quanto que é 1 menos 0,3 é 0,7. Então, eu multiplicar um número por 0,7 é a mesma coisa que eu dar um desconto de 30%. Então, vamos supor aqui eu tenho R$ 100. Eu tenho R$ 100. Eu vou aumentar isso aqui, eu vou aumentar em 10%. Quanto que eu vou ter no final? Então, é R$ 100. Claro, isso daqui tu pode fazer de cabeça, estou fazendo passo a passo para ser didático. Então, se eu aumentar em 10% de 100 é R$ 10. Eu tinha 100, eu aumentei em 10%, então agora eu vou ter R$ 110. E claro, eu poderia também usar a fórmula 1,1, que é aumento de 10%. Isso vai ser R$ 110. Agora eu vou dar um desconto de. Agora eu tenho R$ 110. E vou dar um desconto de 10%. Um desconto de 10%. Ou seja, um aumento e uma redução. Um aumento de 10% e uma redução de 10%. Quanto que é 10% de 110? É 10 sobre 100. 10% de 110 é 11. Então, basta eu pegar 110 e eu extrair 11. Quanto que fica? Pega 1, fica 9, fica 0, fica 9, fica 99. Acabei de provar que se eu aumentar em 10%, depois eu reduzir em 10%, eu não volto para o valor inicial. E no geral, quanto que foi o desconto então que eu tive? Porque eu tive um valor menor. Basta eu pegar esse valor que eu obtive no final e eu dividir pelo valor inicial. Eu tive então um desconto de quanto? Eu tive um desconto de 1%. Esse valor é 99% do valor inicial, então eu tive um desconto de 1%. Ok? Isso aí.